Daí, mulherada, tudo bem? Vou tirar essa máscara porque eu vou tomar meu café, já tá aqui preparado. E hoje eu chego aqui na Du, temos visita! Quem está aqui comigo? A hipnoterapeuta Dani Zago para falar sobre hipnoterapia. Tá bem. Inclusive, olhem essas edições que tem matéria aí falando sobre hipnose clínica e regressão. Como é a ideia do Moda Inbox? Da nossa caixinha para vocês. Algumas ideias, algum bate-papo, alguma novidade. A gente sempre tá trazendo coisa nova. E a Dani fala sobre hipnoterapia. Então hoje eu quero perguntar para ela a primeira coisa. Qual a diferença de hipnose e hipnoterapia? Então, direto da caixa da Moda A, o que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é o tratamento terapêutico que usa hipnose clínica e regressão para tratar diversas patologias e psicopatologias, né? A verdade é que o nosso corpo ele somatiza tudo aquilo que a nossa mente não consegue resolver. Então, a hipnoterapia é a hipnose clínica e a regressão, que é diferente daquela hipnose de palco, hipnose dos shows que a gente vê por aí. Embora, Ana, o princípio seja mais ou menos o mesmo. É bem importante a gente falar aqui, e é uma outra coisa que eu quero falar sobre a hipnose, é que as pessoas têm medo de falar coisas que não querem falar e tudo mais. Mas até mesmo aquelas pessoas que na hipnose de rua são hipnotizadas e comem uma cebola achando que estão comendo uma maçã, elas estão predispostas a aceitar essa condição, porque o hipnoterapeuta não tem condição de manipular a mente de ninguém. Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu acredito que infelizmente em alguns casos, Ana, porque eu queria muito, às vezes, pegar um paciente que tá mal, que tá depressivo, que tá compulsivo e virar uma chave na mente dele, mas eu não consigo. Fácil. Eu não consigo manipular dessa forma. Eu digo assim que a gente pode associar a hipnoterapia e o hipnoterapeuta como alguém que tá com uma lanterna clareando o caminho, né? Mas o caminhar é de cada um. Até porque a gente tomaria decisões bem erradas. Quantas vezes a gente decide alguma coisa sem pensar naquilo, porque nesse momento a minha necessidade é essa e não tem nada a ver com a gente, né? Então a nossa melhor versão muitas vezes a gente nem sabe qual é. Exatamente. Na minha visão, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você veio pra fazer perguntas, mas eu também quero te perguntar. Você já chorou assistindo filme? Nossa! Então, isso é hipnose, sabia? Vocês sabiam que quando a gente tá procurando uma coisa que já tá na nossa mão, eu tô procurando meu óculos escuro, cadê? Tá aqui, ó, tá na blusa, né? Isso tudo é um tipo de hipnose, só que, claro, em consultório a gente faz com que a pessoa entre num nível de transe um pouco mais profundo. Mas hipnose, ela é concentração, ela é comunicação, ela é foco, ela é imaginação. Então, Ana, não é nada místico, sobrenatural, é um processo natural do corpo inteiro, acontece várias vezes durante o dia, só que às vezes a gente não conhece, a gente não percebe e tem medo. Tem medo. É meio complexo. Bah, mas enfim, aqui eu achei que a matéria, tava procurando, e na outra edição, na anterior, você conversava com o teu assunto era meio ligado com a doutora Thaís Mussi. Isso, né? A gente fez uma parceria numa matéria aí falando sobre o sagrado feminino. Foi exatamente isso. Foi lindo, foi lindo. Que matéria legal, muito legal. Vou mandar um beijo pra doutora Thaís Mussi, que vocês arrasaram nessa matéria mesmo. Muito legal. Então, Dani, o que mais que você tem pra me falar sobre hipnose? Eu quero te falar sobre as perguntas que eu preciso responder, tipo, mais 60 vezes por dia. Ah, meu Deus. Assim, As perguntas mais frequentes. As perguntas mais frequentes, eu acho que são duas, as duas principais, assim. Então, a primeira, as pessoas me perguntam, e já meio que afirmando, eu tenho medo de fazer hipnose porque eu tenho medo de nunca mais voltar. Aí eu pergunto, voltar da onde? Você não tá indo pra lugar nenhum, né? De Nárnia. Então, tipo, de Nárnia. Então, basicamente, a pessoa precisa saber que eu não tenho, e nenhum hipnoterapeuta tem a condição de manipular nada, como eu acabei de falar. Você tem um estado alterado de consciência?
tem. Mas esse estado alterado de consciência, ele nada mais é do que uma onda cerebral teta, que é aquele estado, aquele estágio que a gente entra todo dia antes de dormir, que é você não tá nem dormindo e nem acordada, né? Aquele mais ou menos. Então esse mais ou menos é essa onda já faz cerebral. parte da nossa vida, né? Todo mundo passa por isso todos os Todo dias. dia. Você só meio que estimula isso. Exatamente. Então, como que acontece uma sessão de hipnose? Né? O paciente deita e fica confortavelmente instalado, embora isso pudesse ser feito também sentado num divã, mas eu, na minha clínica, tenho uma maca, o paciente deita e ele vai relaxar. E esse relaxamento profundo permite que a pessoa acesse as estruturas mais profundas da mente. E aí consiga encontrar e visitar os traumas, as fobias, os medos, as inseguranças e ressignificar. Bem importante falar que a hipnose não apaga, não tem como, né, Ana? A gente não apaga. A hipnose, a gente só vai deletar coisas do nosso cérebro se a gente tiver um acidente vascular cerebral ou um acidente que tenha um choque que prejudique o cérebro. Fora isso, a hipnose não tem a capacidade de fazer apagar, sumir, mas tem a capacidade de ressignificar. E quando você ressignifica aquela memória de dor, você não revive mais aquilo e o trauma deixa de existir. É legal. Tô aqui pensando. Tá vendo? Tá com fome? É que o açúcar. Você tem que entrar no make-off. Não, legal. Eu tava aqui pensando na hipnose como se fosse meio que concluir uma fase, né? Porque às vezes o trauma parece que é aquela fase que você não concluiu e que fica remoendo. Por exemplo, um adulto muito bem resolvido que ainda sofre com um abuso lá que... Não tô falando, né, um abuso em ordens que realmente são bem complexas. Eu tô dizendo que ele... sei lá, alguém brigou com ele, chamou uma atenção que ele não podia comer determinada coisa e ele fica com aquilo na cabeça uma vida inteira, às vezes. Você não concluiu dizendo assim, tipo, agora eu não sou mais aquela criança, não passo mais por isso, né? Tem a ver, né? Tem a ver. É um raciocínio viajando. Não, mas é um raciocínio acertado, né? Porque basicamente nós não somos independentes. Claro, né, que eu não gosto de dizer que tem um trauma pequeno e menos significativo e outro maior. A maturidade, não é assim? Você encerrar uma fase? Você ficou maduro, você não sofre mais com aquela dor. Não tem dor com relação a alguma coisa. Pois é. E parece que quando você ainda tem um trauma é porque você não amadureceu esse problema. Pois é. Né? Daí de repente você conseguindo acessar fazer eu lembrar daquela situação que me machucou e fazer entender ela melhor, daí eu consigo superar. Seria isso? Exatamente. Na verdade, assim, você olhar com um pouco mais de... baixar o fator crítico da tua mente e olhar para as situações em que aconteceram. Então tem coisas que realmente a gente não pode explicar. Eu te falo, Ana, que eu já ouvi histórias... Agora, na semana passada, eu ouvi uma história de uma paciente que, pra você ter uma noção, eu terminei a sessão, a minha garganta tava arranhando, porque eu tive que engolir tudo aquilo que eu tava ouvindo, de tão densa a história. Só que a gente precisa entender que ressignificar, entender que nós não somos o que nos acontece, né? Querendo ou não, todos nós, eu, você, a equipe aqui da Du, a gente tem dores a superar. E a gente não pode se apegar, e às vezes a gente se apega, e eu tenho trabalhado muito forte nisso, Ana, dentro da hipnoterapia, ganhos secundários. Então, assim, qual que é o ganho secundário que eu tenho em me colocar numa situação de vítima daquilo que aconteceu? Independente do que tenha acontecido, sabe? Não, eu sou... Nossa, isso é doloroso, porque é o que mais acontece. Pra você ter uma ideia, eu tenho um caso de uma paciente, olha, pra você entender mais ou menos o ganho secundário. Eu tenho um caso de uma paciente que ela veio tratar comigo para questão de emagrecimento, e ela emagreceu assim bastante. E quando ela emagreceu, ela começou a chamar a atenção das pessoas, e as pessoas começaram uma vez um cara cantou ela, enfim, ela começou a chamar a atenção das pessoas. E ela chegou no consultório e afirmou que estava incomodada com aquela situação e que estava apavorada. Por quê? Porque o marido dela viaja e uma situação que o marido estava aqui na cidade com ela, eles saíram e ela recebeu uma cantada na frente dele.
E ele ficou super chateado, ele falou, desse jeito não dá, eu não aguento, não dá ele pra mim. queria ela gorda, feia, sem receber. Sabe o que ela fez? O que ela fez não, né? Foi inconsciente, mas sabe o que aconteceu? Ela recuperou não só o que ela emagreceu, mas o dobro. Por quê? Ai, que dó. Porque inconscientemente ela entendeu que emagrecendo ela ia chamar a atenção de outras pessoas e ela ia perder o marido. E ela tem pavor de solidão. Então eu entendi que ela chegou pra mim para trabalhar a questão do emagrecimento e a gente foi baixando a barreira de traumas, entrando com hipnose, a gente conseguiu. Mas eu vi que aí tinha um outro gatilho que era o da solidão. Então a gente começou a trabalhar a solidão, a aceitação, o estabelecer vínculos e aí ela voltou a emagrecer. Então olha que louco isso. Porque não tem, uma coisa não tem nada a ver assim, tipo, você pode tá acima do peso. É a palavra gorda eu não gosto de usar, mas vamos supor que você se sinta gorda ou que falem que você é gorda, enfim, mas você tá linda, maravilhosa, tá nem aí, entendeu? Você vai continuar recebendo elogios, conquistando, porque é muito mais o que você tem de dentro pra fora e não aparência, né? Mas se ela não está feliz, que eu acho que aí é o problema, né, que ela deve buscar ajuda, não a saúde conta, sim, ela tem que pensar também na saúde e nessa questão da autoestima dela, né? Primeira situação. Agora, se ela tivesse que continuar o processo, eu acho que não era nem pra emagrecer e nem pra autoestima, era pra se livrar de um peso. Eu já vejo outro problema. Talvez, né? E o fato é que realmente, qual que é o ganho secundário disso tudo? Né? Então, o ganho secundário era, não, eu esqueço de toda a dificuldade de estar acima do peso e eu foco só na questão, não. Então, se eu fico acima do peso, ninguém vai ter interesse, eu não vou tirar o meu marido dessa energia que ele tá, de que ninguém tem interesse por mim e tá tudo certo. Então a mente da gente, eu acho que o resumo de tudo isso, se as pessoas que estiverem nos acompanhando e nos assistindo registrarem essa informação, a gente já vai ter muito sucesso aqui com esse vídeo. É o seguinte, a nossa mente, ela é extremamente poderosa e extremamente suscetível. Então, a gente tem que cuidar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque a nossa mente subconsciente, ela só vai dar ok e executar o comando que a gente colocar lá dentro. Então, se você coloca que você é falida, que você é gorda, que você tem o dedo podre, que você não sei o que, qualquer coisa, a tua mente vai executar. Assim como quando você coloca eu supero, eu tenho força, o meu corpo dá conta, eu consigo, eu sou próspera, a tua mente também vai reagir a isso. Então, eu quero terminar essa minha participação aqui no Moda Inbox dizendo que, primeiro, cada um que estiver aqui valorize e monitore o que você está pensando, porque o que você está pensando vai se tornar o teu futuro. A força do pensamento não tem. Cada átomo do teu corpo vai reagir sendo ressonante a essa programação que você der. O teu corpo é capaz de quase qualquer coisa, é a tua mente que você precisa, né, convencer. E claro, procura uma referência sobre um hipnoterapeuta ou qualquer outra terapia que você for fazer, procure. Por quê? Porque a mente é extremamente suscetível. Então a gente tem que cuidar qual é a programação que a gente vai colocar lá dentro. E não dá para entregar o nosso subconsciente na mão de qualquer profissional. Eu diria, Ana, que hoje, depois de tanto estudar, eu tenho mais de 500 horas de hipnose hoje em dia, e eu diria que toda e qualquer terapia, você pode dar o nome que você quiser, chamado que você quiser, se ela tem concentração, se ela tem meditação, se ela tem comunicação e imaginação, então ela é um tipo de hipnose também. Então nada mais é do que um tipo de hipnose que o outro nome é colocado. E tudo em busca do autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, né? Porque não tem como melhorar se não saber aonde melhorar. Exatamente. Mas que legal, bom saber sobre isso. Eu faço comentários mesmo, gente, porque eu não entendo do assunto, pouco que eu entendo eu dou uma pincelada, você me corrige daqui. Assim vai ser as nossas conversinhas aqui no Moda Inbox, tá? A perna formiga, às vezes a gente dá uma esticadinha, falamos umas bobeirinhas, tomamos nosso café e sempre vamos trazer conversas assim pra vocês. Tá gostando? Assiste. Se não estiver gostando, legal. É mesmo, é? Obrigada igual. Até. E Dani, só pra encerrar, qual é o teu Instagram?
sigam a gente e o meu Instagram. Gente, até diga-se de passagem, o meu Instagram, minha identidade visual é linda e maravilhosa. Olhem lá, Dani.zago, Dani com 2 Is, Dani.zago. Olhem lá que a minha identidade visual foi feita por esta agência também, eu adoro. Deixa eu falar também, eu preciso falar que mudou a minha vida. Então se você precisa de um posicionamento na vida, um posicionamento de marketing, você tem que procurar o lugar certo. Fiquei tímida. Tchau, gente. Gente, legal. Estejam sempre por aí que a gente vai estar por aqui. Beijinhos. Beijos.